Vamos lá, primeira coisa para entender sobre matiz, que matiz nada mais é do que a cor. E a gente também já conversou sobre a cor ser uma variação do espectro de luz. E para colorização, a melhor forma de representar a variação de cores é com um círculo cromático. Eles ficam organizados dentro de alguns critérios que eu vou explicar ao longo do curso. Mas a ideia é que eles estejam colocados de forma harmônica, para que nenhuma cor sobressaia sobre a outra. Apesar disso, existem algumas cores que são percebidas pelo olho humano com maior intensidade. E eu vou deixar você ver qual é essa cor. Pois é, a gente tem uma intensidade muito mais forte aqui, né? Por que será isso? Essa área entre o amarelo e o vermelho aqui, se você olhar bem aquele nosso pequeno gráficozinho do espectro, você vai ver que está bem no meio dessa extremidade para baixo e a gente não enxerga. E daqui para cima a gente também não enxerga, que seriam os infravermelhos e os ultravioletas. A área que está mais longe da gente não enxergar é justamente essa área entre o amarelo e o laranja aqui. Então a gente tem uma percepção mais intensa dessas cores. Voltando aqui para o conceito de círculo cromático, se vocês buscarem por essa expressão na internet, vocês vão encontrar uma infinidade de variedades, tá? Nenhuma delas está especificamente certa ou errada. É uma questão de preferência. Alguns vão seguir algum esquema de cor, outros outra, mas em geral vão ser todos muito similares. Para efeito de entendimento do círculo cromático não faz diferença. Vai fazer diferença sutil e relevante quando a gente estiver aprofundando esse conhecimento. Mas por enquanto, vamos trabalhar com os mais simples. E ao longo do curso eu vou disponibilizar uma imagem para vocês baixarem de cada um dos círculos que eu for usar. E para encerrar esse módulo de matiz, eu vou trazer uma reflexão. A transparência é atributo de cor? A gente já falou sobre os 4 principais atributos da cor e eu não citei transparência. Por que será? Quanta luz vai atravessar aquele objeto. Então, quando a gente vê as cores além de uma porta de vidro, por exemplo, porque a transparência é um atributo de objeto. O objeto em si vai ter um nível de transparência que vai deixar a luz transpassar. E esse nível de transparência não tem a ver com não vai influenciar na cor que está por trás. Por mais opaca que seja, ele vai influenciar em outros atributos que a gente vai falar agora, como por exemplo a saturação. E a saturação a gente vai explicar na próxima aula. A explicação sobre saturação eu acho que é uma das mais simples que tem. Considere essas cores selecionadas pela nossa paleta. E a saturação é o quanto de cor tem na cor. Você vê que ela vai perdendo a cor e ela vai tendendo para o branco, né? Então, quanto mais próxima de branco, menor a saturação dessa cor. E quanto mais distante do branco, mais real, mais pura é a informação dessa cor. Para ajudar a exemplificar, eu peguei essa foto aqui e eu vou usar aqui um filtro do Photoshop chamado Matiz Saturação. E com isso eu vou vir aqui na guia de saturação, ó, e vou amplificar o nível de saturação. Tá vendo que ele vai forçando a cor para ficar mais intensa conforme eu vou aumentando aqui até estourar a cor, né? Porque ele não vai aguentar. Da mesma forma que eu vou diminuindo a saturação, ó, e ele vai tendendo para o preto e branco. Ele vai ficando cada vez com menos informação de cor. Uma coisa que eu gosto de mostrar quando a gente fala sobre saturação, e para isso eu trouxe um desenho aqui e apliquei as cores dessa paleta aqui, que é o verde, o amarelo e o laranja. Eu fiz pouquíssimas variações dessa cor, e uma coisa que eu gosto muito de mostrar é a cor desse tapete aqui, que a gente está lendo ele como cinza. Uma coisa que eu acho interessante é quando a gente seleciona a cor. E, por exemplo, quando a gente seleciona a mesinha, a gente vê aqui, ó, a informação do amarelo, que é muito similar a esse amarelo. Na verdade, é exatamente a mesma cor. Quando você clica aqui, você vê que é um amarelo um tom um pouco mais escuro. Mas ainda é a mesma cor, tá vendo? A mesma coisa acontece com esse laranja aqui, ó,
que é exatamente a mesma cor do sofá. Mas o que acontece quando a gente vem aqui para a cor do piso? Olha, deu uma clareada, né? Na verdade, aqui, ó, essa aqui é a nossa barra de cor, como se fosse o nosso círculo cromático. Olha onde está posicionada a nossa barra de cor. Bem aqui, ó. Então, quando a gente seleciona esse laranja, ela está aqui. Quando seleciona esse laranja, ela continua lá. O que foi alterado é o posicionamento com relação à saturação, que vem daqui para cá, ó, da cor pura até o branco. Lembra que eu mostrei aqui? Então, ó, a cor pura aqui e a cor um pouco mais clara, um pouco mais desaturada. Conforme eu for caminhando nessa direção, ela vai ficando mais desaturada. E é exatamente o que acontece aqui, ó. Se eu mostrar nessa barra, vai dar um resultado muito similar. Tá vendo? E olha que interessante. Eu mencionei que esse tapete ele parece cinza, né? Mas quando a gente seleciona ele, você vai ver que na verdade ele é verde. Ele tem essa tonalidade de verde aqui, reduzida, até aparecer cinza. Tá vendo? Então é assim que funciona a saturação. Aí você vai me perguntar, mas como eu consigo chegar nesse valor de verde aqui, ó, trabalhando com a saturação? Percebe que dessa vez o verde fez um caminho para baixo, olha, em vez de lateral. Em vez de correr nessa direção, que é o que acontece normalmente aqui, ó, ele se deslocou para baixo, daqui para cá. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. E o assunto agora é valor. Pode chamar de valor, de iluminação, quantidade de preto, falta de luz. Não faz diferença, desde que seja uma diminuição da luminosidade da própria cor. Da mesma forma que eu mostrei que na saturação é uma variação da própria cor em direção ao branco, o valor é uma variação da própria cor em direção ao preto, que é o que acontece quando a iluminação ambiente vai diminuindo. Quanto mais escura a iluminação ambiente, mais valor de preto a gente vai recebendo nessa cor. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Da mesma forma, vou mostrar para vocês a variação disso com aquela foto, tá? Então, vou abrir aqui a nossa configuração de matiz e saturação, sendo que matiz é a cor, que a gente já falou sobre ela. A saturação foi a nossa última aula. Você vê aqui a cor mais tendendo para o branco, para o cinza, e a cor mais pura. E a luminosidade agora. Em geral, a gente só diminui a luminosidade da cor. Mas como a gente trabalha na tela, a gente consegue forçar e aumentar a luminosidade dela. Vamos ver as variações. A gente vai deixando a imagem mais branca, né? Vai ficando uma coisa um pouco mais parecida com a saturação. Não é só uma intensificação da luminosidade. Como se fosse uma luz muito forte no nosso rosto e a gente só consegue enxergar o branco. Mas em geral, a gente só desce a luminosidade, tá? E com foto vai funcionar mais ou menos assim. Ela vai escurecendo todos os elementos de forma equilibrada, de forma igual. Então, mesmo os objetos que são brancos, apesar de ainda se destacarem, eles escurecem tanto quanto o fundo, quanto todo o resto da cena. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo de um desenho que eu fiz para essa aula. Outra coisa que eu acho relevante a gente mostrar é a diferença que faz o valor das cores. Por exemplo, nessa cena aqui que tem uma colorização bem esquisita, você pode ver que eu usei essencialmente essas cores do meu círculo cromático. Então, a coisa interessante de se ver
é que quando você tira a saturação desse meu próprio círculo cromático, você vai ver que cada cor tem sua própria variação tonal, o seu próprio nível de valor. E quando você escolhe cores diferentes com o mesmo nível tonal, olha só como as cores que eu selecionei são muito parecidas com relação ao tom. Quando você vê só as cores individualmente, elas são bem diferentes, mas considerando só o tom, elas são quase que idênticas, né? Então, o que acontece se a gente tirar as cores, né? A saturação das cores. Ó, zerado. Você percebe que todas as cores têm uma variação de valor muito próxima uma da outra. Apesar das cores serem gritantes, todas elas são iguais em valor. E isso causa um estranhamento muito grande. Vou colocar outro exemplo na tela aqui, ó. É uma outra paleta que eu construí. E nessa aqui existe uma variação tonal. Não é tão grande, mas olha como já dá uma diferença de profundidade, né? Uma diferença de ambiente. Você consegue ler os objetos de forma diferente. Essa aqui é, é aquela super colorida. Ó. E essa aqui é a nossa variação com apenas 3 cores, né? O azul, o roxo e o verde. No entanto, tem uma variação tonal muito maior. Ainda para demonstrar a relevância que tem a variação de valor nas imagens, eu tenho essa imagem em preto e branco que eu vou aplicar por cima da imagem. Eu ainda não estou falando sobre luz e sombra, tá? Eu estou falando nem sobre a cor na luz e sombra, eu estou falando só de variação tonal. Isso aqui é só preto aplicado em cima. Só de eu aplicar essa diferença, essa ampliação no contraste, já deixa a imagem mais interessante, mais agradável de olhar. Mesmo se eu pegar aquela imagem que é extremamente desconfortável de olhar, porque a variação tonal é exatamente a mesma em toda a cena, se eu aplico uma variação tonal por cima, ela já fica mais agradável, porque a gente consegue ver a construção dos objetos, ele se torna mais volumétrico. E por fim, só demonstrar para vocês que imagem que eu estou usando por cima, que é exatamente essa aqui, não tem cor, é só uma aplicação de variações de cinza. Você pode ver que a minha aplicação é exatamente onde tem menos luz, né? Então a luz que entra pela janela, ela não vem nessa parede, então essa parede está mais escura. Ela não pega atrás do vaso de plantas, então fica mais escuro. Na lateral do sofá e atrás da mesa é mais escuro que a parte que pega um pouquinho aqui. Da mesma forma que a varanda está pegando uma iluminação forte, porque eu estou presumindo uma luz vindo de dentro da varanda, né, que vai pegar lá fora também. Então aqui é uma variação de iluminação. Valor é iluminação. Acho que a gente tem informação suficiente sobre valor e a gente pode partir agora para a próxima aula. Até lá!